Tá, então vamos lá. Então, aqui tem as questões que era para você ter entregue semana passada. Aqui tem a nossa avaliação de física, que vai ser na segunda-feira que vem, no dia 8. Então, eu coloquei aqui os conceitos que era para você estudar. Então, era para estudar o capítulo sobre eletricidade, circuitos elétricos, magnetismo e indução de ondas eletromagnéticas, tá? Então, aqui, ó, a primeira questão. Explique a teoria dos corpos eletrizados. A teoria moderna sobre a estrutura dos átomos mostra que toda a matéria é constituída basicamente por três partículas, que são denominadas de prótons, elétrons e nêutrons, que são, respectivamente, cargas positivas, cargas negativas e as partículas que não têm carga, ou seja, as partículas neutras. Então, quando um corpo não está eletrizado, o número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons. Quando a gente atrita dois materiais, um deles ficará eletrizado positivamente, pois ele perdeu elétrons e vai ficar com deficiência de elétrons. Já o outro, ele vai ficar eletrizado negativamente, pois ele vai estar com excesso de elétrons. Então, quando dois corpos eram atritados, ocorre a transferência de parte desse fluido de um corpo para o outro. Então, o corpo que recebe esse fluido, ou seja, essa carga, fica eletrizado positivamente e o corpo que não cede, ele fica eletrizado negativamente. Em um corpo não eletrizado, o fluido existe em quantidades normais. Então, por meio da teoria de Franklin, ele mostrou que não poderia criar nem destruir cargas elétricas, apenas fazer com que passasse a eletricidade de um corpo para o outro. Ou seja, a quantidade normal das cargas ao final do processo da transferência vai ser o mesmo entre dois corpos, permanecendo assim inalterados, tá? 2. Explique a diferença dos corpos condutores e dos corpos isolantes. Os corpos considerados condutores elétricos, eles possuem excesso de elétrons na sua camada de valência, que é a última camada a receber elétrons de um átomo, como a gente já estudou isso em química. Então, os elétrons presentes na camada de valência são denominados elétrons livres. E a força de atração entre eles é o núcleo atômico, vai ser pequeno. Então, logo, eles possuem facilidade de se movimentar pelo material, tornando a substância em questão um bom condutor de eletricidade. De modo geral, os metais são excelentes condutores elétricos. Eles também são chamados de dielétricos. Então, os elétrons que formam esses materiais não têm facilidade de movimentação, tendo em vista a forte ligação entre eles no núcleo atômico. Então, isopor, borracha, madeira seca, vidro são exemplos de materiais isolantes elétricos, ou seja, são materiais que não são capazes de conduzir eletricidade. Determine o número perdido de elétrons por um corpo eletrizado positivamente com carga de 1 coulomb, dado E igual a 1,6 vezes 10 a 19. Então, como que a gente calcula o número de elétrons perdidos? A gente faz Q igual a N vezes E. O número de elétrons é caracterizado pela letra N, então é ele que a gente quer descobrir. Então, portanto, vai ser Q dividido por E. O Q é o corpo eletrizado com a carga de 1 coulomb e o E é o dado no exercício, que é 1,6 vezes 10 a 19 coulomb. Então, portanto, aplicando na fórmula aqui, o meu número de elétrons perdidos nesse corpo vai ser de
6,25 vezes 10 elevado a 18. Considerando 4 corpos, A, B, C e D, todos eletrizados, temos as seguintes informações. A informação A. O corpo A atrai o corpo B. O corpo C repele o corpo D. O corpo A está eletrizado negativamente e o corpo D está eletrizado positivamente. Então, com base nessas informações, determine a carga de cada corpo e o que ocorre quando aproximamos o corpo B do corpo C. Então, conforme o enunciado do problema, o corpo A ele está eletrizado negativamente. Então, ele vai atrair o corpo B, que está eletrizado positivamente. Então, o corpo B ele está eletrizado positivamente e, da mesma forma, o corpo D está eletrizado positivamente. O corpo C ele vai repelir o corpo D. Então, portanto, se o corpo C vai repelir o corpo D, quer dizer que o corpo C ele também vai estar eletrizado positivamente. Então, respondendo a outra pergunta, se aproximarmos o B e o corpo C, eles vão acabar sofrendo uma repulsão, tá? Explique os 3 tipos de processo de eletrização. Então, existem 3 tipos de processo de eletrização, que é a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. A eletrização por atrito é quando 2 corpos inicialmente neutros são atritados e se eletrizam. Em virtude desse atrito, um corpo vai ficar com carga positiva e o outro vai ficar com carga negativa. A eletrização por contato. A eletrização por contato, ela ocorre quando 2 corpos, um eletrizado e outro inicialmente com carga neutra, entram em contato. Então, o corpo neutro, ele vai acabar ficando com a mesma carga do corpo eletrizado. E, por último, a gente tem a eletrização por indução. A eletrização por indução é quando a eletrização de um corpo inicialmente neutro induzido acontece por uma simples aproximação do corpo carregado, que a gente chama de indutor, sem que haja contato entre os corpos. O corpo induzido, ele deve estar ligado à Terra, ou um corpo maior que possa lhe fornecer elétrons, ou que deles receba num fluxo provocado pela presença do que a gente chama de indutor. 5. Quais são as 2 principais formas de associação de resistores? As 2 principais formas são os resistores em série e em paralelo. Em cada um dos esquemas a seguir, determine a resistência equivalente nos pontos A e B e a intensidade da corrente elétrica na associação, considerando que o UAB é igual a 45 volts. Como que a gente determina a resistência em série de cada um desses esquemas? Quando a gente fala de resistência em série, então a resistência equivalente vai ser só somar as resistências presentes no sistema. Então aqui, ó, a soma dos resistores na letra A vai ser de 20 mais 5. Portanto, a minha resistência equivalente aqui, ó, vai ser de 25. E a intensidade? A intensidade vai ser a corrente, aqui, ó, dividido pela resistência equivalente. Então, a minha intensidade é o AB igual a resistência equivalente. Portanto, vai ser 45 dividido 25 dividido por 45. Portanto, vai ser de 1,8, tá? A letra B.
mesma coisa. A minha resistência equivalente é só somar aqui. Vai ser 2 mais 3 mais 5. Então, minha resistência equivalente vai ser igual a 10. E depois, como que eu calculo a intensidade? Vai ser 45 dividido para 10. Então, portanto, vai ser de 4,5. Na letra C, mesma coisa. Faço a somatória das resistências. 20 mais 12, 32. Com 8, 40. Com 5, 45. 45 dividido por 45. Então, a minha intensidade, nesse caso, vai ser de 1 ânimo. Calcule a resistência do circuito a seguir. Então, a mesma coisa. Aqui, a gente tem um circuito em série. Então, é só eu fazer a somatória dos três, perdão. Então, 10 mais 8 mais 4, então a minha resistência equivalente vai ser de 22 ânions. Oito. Para cada um dos esquemas a seguir, determine a resistência elétrica do resistor equivalente dos terminais A e B. Então, como que eu calculo a resistência nesse caso? Então, a minha resistência, ela está agora em paralelo. Então, como que eu vou calcular minha resistência equivalente? Vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, portanto, vai ser 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Portanto, 18 dividido por 9, a resistência vai ser igual a 2. Como que eu faço aqui no meu exemplo B? Então, agora eu tenho que separar em duas etapas. Então, R1 vezes R2 igual a R1 mais R2. Então, 15 vezes 10 dividido por 15 mais 10. Portanto, 150 dividido por 25 vai ser igual a 6. Agora sobrou a resistência do 6 aqui. Então, como só sobrou essa, vai ser 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. Então, 36 dividido por 12 vai ser igual a 3. Como que eu calculo essa resistência aqui? Então, a minha resistência equivalente é R dividido por N, considerando que todas as resistências são iguais. Então, vai ser 8 dividido pelo número de resistências aqui que eu tenho. Então, vai ser 8 dividido por 4. Portanto, a minha resistência equivalente nesse sistema aqui vai ser igual a 2. 9. Explique a teoria do magnetismo terrestre e como funciona uma bússola. A bússola magnética, ela trabalha e encontra as direções na superfície da Terra por causa desse campo elétrico magnético presente na Terra. Então, esse mesmo campo, ele se estende para longe no espaço exterior. Então, quem já observou uma bússola de perto, consegue ver que a agulha dentro dela, ela sempre vai estar apontando para uma determinada direção. Essa agulha da bússola, ela é magnetizada, o que nos leva então a concluir que existe um campo magnético associado à Terra. A observação do ponteiro de uma bússola, ela se movimenta e, no caso, ela causou tamanho susto em Einstein quando esse percebeu que tinha apenas 3 anos de idade e que provavelmente foi ela a maior responsável por ele se dedicar ao estudo dos fenômenos físicos. Porém, foi William Gilbert que, em torno de 1600, escreveu, a pedido da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, o livro de Magnete, que tratava sobre fenômenos magnéticos conhecidos então até aquela época.
Então, foi nesse livro que foi mostrada a teoria de que a Terra seria um ímã gigante. A Terra seria, então, um ímã com um polo norte magnético próximo ao polo sul geográfico e o polo sul magnético próximo ao seu polo norte geográfico. A Terra, ela pode ser imaginada como tendo um grande ímã de dois polos em seu interior, ou mais modernamente, com uma espira circular gigantesca percorrida por uma corrente muito grande, a muitos quilômetros do seu anterior, e o plano dessa espira estaria deslocado cerca de 11,5 graus em relação ao plano do Equador. 10. Marque verdadeiro ou falso para as afirmações a seguir. A. A magnetita é um ímã natural. Essa afirmação é correta. A magnetita é um óxido de ferro existente na natureza. Portanto, essa afirmação é correta. B. Fragmentos de ferro aderem acentuadamente às regiões extremas de um ímã em forma de barra. Essa afirmação é correta. Elas vão aderir aos polos do ímã, tá? Então, essa afirmação é correta. C. A Terra se comporta como se fosse um gigante ímã. O eixo longitudinal desse ímã não coincide com o eixo de rotação da Terra. Conforme a gente falou no exercício anterior, essa afirmação ela é correta. O norte do ímã da Terra está nas imediações do sul geográfico e o sul do ímã da Terra estará nas imediações do norte geográfico. D. Se correr repulsão entre dois polos de ímã, pode-se afirmar que esses dois polos são dois polos norte? Essa afirmação é incorreta. Por quê? Porque pode ser dois polos norte, mas também poderiam ser dois polos sul que estariam se repelindo. Então, essa afirmação ela é incorreta. O que são ondas eletromagnéticas? E dê exemplos. Então, ondas eletromagnéticas, elas são oscilações formadas por meio de campos elétricos e magnéticos variáveis que vão se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia. Ademais, apresentam-se na forma de, por exemplo, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, e a gente tem vários outros exemplos aí também que a gente já falou em sala de aula. 11. Explique como certos tipos de radiação podem ser nocivas aos seres vivos e dê exemplos de radiações nocivas e não nocivas. Então, ela vai depender de acordo com o seu comprimento de onda. Ou seja, quanto menor o comprimento de onda, mais nociva vai ser a radiação. Então, exemplos de radiações nocivas seriam a radiação ultravioleta, que causa queimadura na nossa pele, seria as radiações gama, que de certa forma, que a gente já falou em aulas também, embora ela seja utilizada para medicina, se ela for utilizada de forma errada, ela acaba prejudicando, né, o nosso organismo. A gente tem daí exemplos de não nocivas. O micro-ondas que a gente usa diariamente não é nocivo para a gente. As ondas de rádio também, elas têm uma frequência maior, então elas também não são nocivas para a gente. Entre outros aí que a gente também já discutiu bastante nas nossas aulas. E a 12 é, explique o funcionamento de um forno micro-ondas. A radiação de micro-ondas, ela é uma radiação não ionizante. Ou seja, ela não remove elétrons de moléculas ou de átomos. No entanto, a radiação de micro-ondas, ela interage com a matéria. Então, alguns compostos, principalmente moléculas polares e íons metálicos, eles se interagem com a radiação de micro-ondas.
A radiação de micro-ondas, ela tem a propriedade de promover a rotação de moléculas polares e íons. Os fornos de micro-ondas, eles utilizam dessa propriedade, esse tipo de radiação, para aquecer os alimentos, já que essa radiação faz com que as moléculas polares e íons entrem em rotação. Então, elas acabam se atritando e gerando calor. Dessa forma, então, permitindo que os alimentos sejam cozidos ou aquecidos dentro de um forno micro-ondas. Então, Isa, a nossa lista ela termina aqui. Como eu disse, você vai fazer a prova na próxima segunda-feira. Como você falou para mim que você está aí com o microfone ruim, então, se você ficou com alguma dúvida, me chama no WhatsApp que eu respondo você. Daí a gente consegue se comunicar aí melhor, porque eu não estou conseguindo ouvir você com esse microfone. Beleza? Então, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje e daí a gente termina de conversar pelo WhatsApp, então. Fechou?